brasileira foi o lugar dos cineastas fugirem, dos cineastas comunistas fugirem da ditadura, blá, 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 e encontrarem um acolhimento no Globo Repórter. Então, assim, eu não consigo ver nesse sentido um maniqueísta e me recuso mesmo, aí é uma questão conceitual, enfim, política também, de olhar a televisão como aquilo que nos maquina, aquilo que nos controla e que nós somos todos produto daquilo que a gente tem, enfim, porque eu acho que não é isso. Mas não adianta insistir muito nesse ponto, mas... Ele veio depois, você tem história. Boa noite, professora Tânia, não é isso? Professora, olha só, essa questão da discussão da linguagem é importante, só que, como a senhora ressaltou um instante a questão da lei, a questão das propagandas na televisão, a lei proíbe que a Constituição da Comunicação Brasileira proíbe o monopólio e o oligopólio. E sendo que 11 famílias dominam a comunicação brasileira e que isso pode criar guetos comunicacionais. E aí, quando a gente fala que o Brasil está acostumado com conformismo, está acostumado com essas questões que passam na TV, até que ponto, quando você fala também da questão política, analisando também os telejornais, tanto da Globo quanto da Bandeirantes, cada um puxa a linha para um lado e esquece de fazer justamente aquele jornalismo, como o McBride falava que tinha que colocar o jornalismo em função social. E qual a função social que a televisão brasileira hoje mostra? Lógico que existe canais muito bons, como a TVE, que mostram documentários, sabe? E outros programas também, até mesmo na Bandeirantes, como o CQC. O que eu acho apenas é o seguinte, que não existe um segmento para que seja prosseguido, por exemplo, para que as pessoas comecem a perceber o seu direito, até mesmo da democratização da comunicação, para que as pessoas aprendam de uma maneira a externar o que sente. E às vezes essa informação que é passada para todos os setores do Brasil, para todos os lugares do Brasil, você percebe que uma notícia que passa no Jornal da Bandeirante é a mesma da Globo, enfim, cria um artefato que não desperta para mim essa consciência crítica do cidadão. É por isso que existe o Big Brother. Enfim, só o que eu queria apontar para você é o que você traria, então, de uma mudança, já que existe uma questão política, realmente está totalmente, a televisão, o meio de comunicação está totalmente à mercê da política, e o que você poderia trazer para nós como uma diferenciação para mudar justamente esse modelo televisivo do Brasil, né? Ressaltando que existem coisas boas também. Pois é, mas assim, a gente vai passar o resto da noite aqui girando em torno da mesma questão. Eu não consigo ver que a TV nos manipule. Desculpe, quer dizer, que faz isso, faz, mas não faz só isso. E se faz isso, nós somos o quê? A gente não faz nenhuma diferença no mundo, é isso? Porque assim, tem uma coisa nesse discurso que é assim, nós somos conscientes, nós temos a defesa, certo? Nós percebemos que a TV aliena, mas ela aliena o outro, ela aliena a criança, ela aliena o não marxista, ela aliena aquele que não é treinado para ver a televisão. Caramba, eu só não consigo ver isso. Assim, é sempre o outro. Os programas sensacionalistas, eles existem porque nós temos os outros têm mau gosto, né? Porque os programas sensacionalistas, eles existem porque eles existem num contexto de absoluta ausência do Estado, né? Se liga, Bocão, como é o nome do homem lá, gente? O Eduardo não iria poder sair distribuindo caminhão de coisinhas se a gente não vivesse num estado de absoluta ausência, tá certo? Que de modo algum permite que a gente viva em condições dignas. Isso é que me interessa olhar. Para mim, me satisfez essa frase sua, professor. Está respondido. Mas é isso que eu estou dizendo desde o início, assim, é isso, quer dizer, eu olho o Bocão e digo, ele faz isso,
Ai, por que a gente tem que ver a morte enquanto a gente almoça? Né? E o cadáver? Por que a gente tem que ver? Porque as pessoas que assistem têm todas mau gosto, elas todas têm um gosto estético deformado, gostam do grotesco, porque são todas politicamente alienadas? Não. Não. Eu conheço gente que ri do Bocão, por exemplo. Né? Tô vendo as cabecinhas balançando aqui. A questão para mim, política, é por que alguém pode rir daquilo? Isso é uma questão política para mim. Em que lugar essas pessoas que riem do Bocão, elas estão em termos de estrutura social brasileira? Porque pode ter um riso do afastamento, né? E digo assim, não, isso é lá com o outro, não é comigo, eu posso rir. Né? Que estrutura é essa de desigualdade da sociedade brasileira que permite que uma faixa da sociedade brasileira ria das coisas do Bocão? Por que o Bocão pode distribuir coisas? Por que Varela pode bater na mesa e levar a ditadura? Gente, é isso. Não é que, não, assim, às vezes porque eu ponho acento mesmo na questão de como é que esses programas existem, que lugar é que eles têm, e não nessa perspectiva manipulatória, fica parecendo uma questão que é a Itânia é alienada. Ok, não sou, tá? Mas assim, também não é isso que eu quero mostrar aqui a vocês hoje. O fato de que eu sou, não sou, agora, pouco importa. Mas a questão é que, se eu olho de outra perspectiva, para mim isso é político. O meu ser político aí é que me diz assim, se eu parto do pressuposto de que a Globo aliena, do ponto de vista da análise televisiva, eu não tenho o que fazer. Ela aliena, acabou, eu já sei. Ai, o Bocão é um programa de péssimo gosto estético. Acabou, eu já sei. A questão para mim é, por que eles existem? O que acontece na nossa sociedade que possibilita lugar de existência para esses programas? É isso que me interessa, pelo menos. Porque isso eu acho que se eu entendo isso, eu consigo entender o mundo, e pelo menos no meu mundinho, com meus alunos, mudar a cabecinha deles. Isso já me deixa muito feliz. É o máximo que eu posso fazer como professora, enfim, né? Como cidadã. Eu tinha me escrito no começo, estava me contando. Não vou me conter mais não. Eu acho que essa discussão é muito importante. Existe uma coisa que acontece com intelectuais ou pessoas que estão no movimento social, de se colocar numa posição da vanguarda do mundo, que eu acho que a gente tem que se olhar mais criticamente. Quer dizer, a dificuldade da gente se deslocar para olhar da perspectiva do outro, e aí a gente fica sentado assim, julgando todo mundo, porque as pessoas não são como nós. Eu acho que, inclusive, o pensamento de esquerda precisa pensar sobre isso. Precisa pensar sobre isso, porque isso pode ser uma parte da razão pela qual a eficácia de quem quer mudar a sociedade não se dá. Porque é muito fácil a gente achar que tem o tio Sam, e o tio Sam domina o Brasil. Que tem a mídia, que tem o sistema. O mundo não é simples assim. O mundo se dá por redes de relações, são muito complicadas, onde cada nó da rede de relação tem, dentro das suas possibilidades, uma ação que tem consequências. Eu não acredito, por exemplo, que o capital internacional sente numa salinha para decidir agora como é que a gente vai manipular o mundo. Não é assim. O mundo não é assim, é bem mais complicado do que isso. E para a gente que tem uma ação política melhor, a gente tem que entender que o mundo é mais complicado do que isso. E aí eu acho que certas categorias que a gente usa com muita facilidade dificultam de entender isso. Por exemplo, como é que a gente vai dizer que a TV está manipulando a população brasileira se uma das coisas que a TV faz é ficar sondando a população para dizer como é que as coisas vão acontecer? Final de novela, a população vota, como é que vai ser? Eu gosto muito de documentário de vida animal. Não tem mais como ver, porque o Animal Planet Discovery pergunta para o público: o que vocês querem ver? O público diz: queremos ver o cara que agarra o crocodilo. Todos os programas tem o cara que agarra o crocodilo, o extraterrestre. Aí, como é que a TV está manipulando? Quer dizer, é simplista isso. Essa relação é dialética. A TV está sondando o público o tempo todo. A minha sobrinha é atriz, ela de vez em quando faz coisas no Zorra Total. Um dia ela perguntou, porque ela é desbocada, para o redator-chefe: por que é tão ruim esse programa? Aí ele falou: porque isso é o que o povo quer ver. Mas não é assim, não é ruim. Como é que é ruim? Quer dizer, ruim você diz que é, mas as pessoas querem ver isso, para eles é bom. Para eles o humor cabeça inglês é uma merda, eles não querem ver Monty Python, não vão achar graça nisso. Agora, por que a gente é melhor e eles são piores? Acho que essa pergunta que a Tânia está querendo colocar, quer dizer, nós somos produtos de uma certa construção sociocultural, como todo mundo é. Agora, onde que a gente tem autoridade de dizer: não, mas não, a gente está nessa posição sociocultural, a gente entendeu o mundo, eles não.
Essa posição é impossível. Essa posição é impossível. E acho que ela esvazia a gente de uma possibilidade de uma ação política realmente produtiva. Por exemplo, um debate muito legal que tive em sala de aula no semestre passado com uma aluna lá da comunicação que faz pós-graduação com a gente, que era um texto que o cara dizia assim, olha, um dos problemas chaves da educação científica é que essa cultura de entretenimento que a gente tem hoje só esvazia a cabeça das pessoas. E foi um grande debate, muito legal, dizendo assim, o que é exatamente uma cultura de entretenimento que esvazia a cabeça das pessoas? Não é simples assim. Não é simples assim. Ser entretenimento não quer dizer que é ruim. Até porque esses gêneros são muito híbridos, é muito misturado. Eu assisto o programa do David Attenborough, tem um monte de biologia, já é legal, então não é entretenimento. Porque o cara falou de biologia, que é um assunto que eu gosto, que está correto. Não, continua sendo entretenimento, só que o que me entretém não é o que entretém outra pessoa. Então, a gente tem que repensar um pouco essas categorias. Mas aí eu queria fazer uma pergunta, queria entender um pouco até que ponto, quer dizer, na medida em que a TV ela responde, né, a gente, quem nós somos como sociedade, entender um pouco mais esse fenômeno dessa cultura de autoajuda. Interessa muito. A Globo, inclusive, tem uma coisa super legal que eu tenho visto ultimamente, que tudo é para terceira idade, e uma legal que tem nas últimas semanas é um conselho assim, não viaje e guarde dinheiro para a aposentadoria. Eu vi várias vezes, assim, 4 vezes que eu liguei a TV, eu falei, mas por que? Aí a gente tem que pensar o país que envelhece, o país que vai ter problema de previdência, né? Então você assim, não gaste seu dinheiro, não. Mas eu queria entender o que a gente está esperando, e uma coisa que me vem na cabeça existe um paradigma em saúde que foi muito importante na segunda metade do século XX, que a gente chama de abordagem comportamental da saúde. É um tipo de abordagem biomédica que diz assim, olha, é muito caro curar, então vamos prevenir. Para prevenir você tem que ter hábitos saudáveis, tem que comer não sei o quê. Me parece que essa cultura de autoajuda, o que você acha dessa análise, ela é meio filha dessa abordagem que ela culpabiliza o indivíduo por tudo que acontece com ele, e é daqueles conselhos ótimos que médico nos dê, né? Não se estresse. Como assim? Como assim não se estresse? Então, quer dizer, me parece que essa cultura de autoajuda é meio filha dessa ideia de uma abordagem comportamental da saúde, em que a gente adoece porque a gente come assado, porque a gente isso, então a solução é você mudar seu estilo de vida. E aí é uma coisa toda particularizada no indivíduo, como se o indivíduo tivesse tamanho poder sobre sua saúde, e ele não tem. Agora, eu concordo que assim, não é o problema bem-estar que está criando isso. Existir um problema como esse reflete o fato de que a nossa sociedade ela virou isso. Pega um livro didático de ciências. O livro de ciências tem 2 coisas a dizer sobre o mundo. Insetos e protozoários, não sei o que, causam ou veiculam doenças, e se você comer direitinho, você vai ter mais saúde, não sei o que. Está lá no livro didático, que não é mídia, não tem nada a ver com isso. Né? Vamos lá. Primeiro eu queria fazer um comentário sobre o entretenimento e essa coisa da alienação, porque esse é um argumento frankfurtiano em termos de comunicação, vem da escola de Frankfurt, né? O entretenimento é tudo aquilo que afasta a nossa atenção, né? Que dispersa a gente daquilo que é realmente importante. Isso é um argumento racionalista, moderno. Eu não sei vocês, mas eu acho ótimo que eu tenha nascido em plena contracultura. Tá certo? Eu não quero ser um sujeito só racional. Eu não sou isso. Eu não conheço ninguém que seja. Talvez Descartes, enfim, mas eu não. Né? Porque assim, o que isso põe de problema para mim com o entretenimento? E aí tem um autor bacana da estética, né, que ele vai dizer assim, o que é a amamentação? Mães aqui da sala. A amamentação, né? Você tem uma relação que é de alimentação, o cuidado com alguma coisa que é absolutamente importante, que é a sobrevivência, certo? Mães, alguém aqui brincava com o peito? A criança brinca com o peito, e é um processo fundamental no desenvolvimento psicológico da criança, certo? Então, tem algum problema em você fazer coisa séria e brincar ao mesmo tempo? Qual é o problema com isso? Parece que a gente continua falando muito da pós-modernidade, blá, blá, mas a gente continua moderninho, no sentido mais caretinha possível. Né? Então, assim, eu nasci depois que eu tenho orgasmo, ok? As mulheres já podiam ter orgasmo, transar, sexo, drogas e rock and roll, certo? E é isso, para mim, quando eu penso em televisão,
Eu penso que sim, certo? Tem uma relação política com o Estado de Direito, a relação ali do indivíduo, a autonomia e tudo aquilo, mas a gente não é mais só isso, quer dizer, nunca foi. Conceitualmente, a gente já não é mais isso, certo? E aí, pensando nessa relação com o entretenimento e com a questão que se faz sobre a autoajuda, uma coisa que me preocupa hoje, e aí o título do livro do nosso amigo comum, João, né, que é o Ser Feliz, e aí, de novo, me convoca essa relação com o entretenimento. Eu não sei se alguém aqui é fã de heavy metal, de rock. Cara, é preciso ter alguma melancolia. É sério, isso é politicamente importante, porque você vê certas coisas de uma perspectiva, né, melancólica, entristecedora, e isso faz com que você cresça. Isso para mim é do rock. Isso não foi o marxismo que me deu, embora sim também tenha uma formação marxista. Mas a questão para mim, nessa relação que me preocupa hoje, que está nesses programas, na relação com a autoajuda, é que assim, a gente é obrigada a ser feliz. Vocês já pensaram nisso? Alguém não quer ser feliz? Augusto dos Anjos. É uma consequência do capitalismo? É. Tá certo? Porque a ideia de liberdade que está associada com consumo, tá certo? Com tudo isso. Por outro lado, alguém aqui está afim de abrir mão da liberdade? Alguém aqui não quer ser feliz? Então, só esse exemplo é como é que o capitalismo se vincula com nossas vidas. Porque esses discursos que às vezes aparecem, né, de distanciamento, é o outro que eu me pergunto, eu estou pronta para abrir mão da ideia de liberdade tal como eu conheço nos sistemas capitalistas? Não sei. Alguém aqui está? Alguém aqui está a fim de abrir mão da ideia de democracia representativa? É capitalista. Né? Tá. Então, eu acho que essa questão da cultura da autoajuda, ela é, vamos dizer assim, absolutamente articulada com esse lugar, né, de uma centralização num sujeito, e que, claro, relação com isso, a ausência do Estado, certo? A ausência da ideia de Estado de bem-estar social, uma ênfase forte no indivíduo, na perspectiva liberalista, né, no sentido não liberal da política americana, mas no sentido liberal do liberalismo político, né, que centraliza tudo em torno, se a gente tem, né, liberdade, né, e somos providos, né, da possibilidade de decisão e escolha que o capitalismo nos deu, né, e de operar num mercado como um mercado que não precisa de amarras, a gente só pode dar na literatura de autoajuda, na televisão de autoajuda, no jornalismo de autoajuda e por aí vai. Porque a gente é responsável por a gente mesmo, olha lá, né. Então, assim, isso para mim, é isso que você estava falando, isso para mim é política. Quer dizer, entender como é que essas coisas se vinculam, né, e possibilitam, enfim, o bem-estar, né, ou, enfim, o Globo Repórter Mundo Animal, né, sexo na terceira idade, vamos todos ser felizes. Como assim você não é feliz? Né? Tem alguma coisa aí estranha em você se você não é feliz, não querer ser feliz. Então, se gostar de rock e heavy metal, então, e for melancólico, aí danou de vez. Certo? Temos duas últimas perguntas. Tem ainda? Eu quero ela e já isso. Boa noite. É bastante curioso as falas todas, né? Que eu não sou uma estudiosa da TV, nem das mídias, né? Trabalho com arqueologia, que é, né, no campo da cultura. Vamos lá. Eu acho que quando a gente fala de TV, a gente jamais pode esquecer de que, lógico, você já repetiu várias vezes sobre a questão do poder e das pessoas que são ou não são alienadas, se a TV não aliena, enfim. Mas a gente não pode esquecer nunca de que isso tudo faz parte de um processo histórico e que tem uma ideologia. Ponto. Quando a gente fala em mídia, parece, sei lá, um bicho-papão, mas a mídia e a TV, ela é feita por pessoas, né? E aí eu fico, quando você falou um pouco sobre a questão do Cília do Balcão e por que é que eles existem, né? E, não sei, me parece muito curioso, na verdade o que eu quero dizer tem a ver com mudança, tá? A coisa da demanda e da oferta me parece muito curioso. Ele existe porque tem alguém que assiste, ou as pessoas querem, enfim.
enfim, ou porque não tem opção e assiste porque não tem opção, ou porque simplesmente poderiam desligar a televisão e não assistir. Enfim, dá debate para mais de metro. Eu não sei se, logo no início, você falou da estabilidade e fluxo. Eu não sei se a minha pergunta está em cima disso, tem a ver com a mudança. Por exemplo, nos telejornais do Jornal Nacional, o CQC e os outros todos, né? Partindo desse ponto. Se a gente pensa que, é uma pergunta que eu faço, será que a gente estranha uma mudança brusca no telejornal, por exemplo? Que eu já vi a Fátima Bernardes se queixar em certo momento porque recebeu um e-mail porque estava com um brinco muito grande no telejornal anterior, né? As mudanças que vão acontecendo ao longo do tempo, além do processo todo que a gente já sabe, que é um processo histórico e por diversas questões, mas as mudanças que vão acontecendo paulatinamente é porque a gente não é muito moderno, a gente é conservador mesmo e a gente estranha uma mudança imediata. Não sei se eu fiz entender isso. Vou fazer uma proposta que o Jailson faça a pergunta dele e você responde os dois em bloco para fechar de vez e você faz as palavras finais. Ok, boa noite, parabéns, professora. Foi uma excelente apresentação do que a senhora se propôs. Eu acho que a gente, todo mundo aqui, acho que entendeu bastante a proposta, embora o debate ficou tensionado aí para o lado ideológico ou posicionado para isso, mas, bom, minha pergunta não vai nessa linha. É que eu fui trabalhar no Timor-Leste, passei lá 4 anos e tive acesso a uma programação diferenciada, uma programação asiática, e assistia, por exemplo, a TV da Indonésia, e as novelas da Indonésia são programas de humor total, né? Zorra total daí pra lá. E toda novela tinha um capítulo, tinha uma fuga de carro, geralmente uma fuga de carro com atropelo cinematográfico, uma agressão à mulher ou uma agressão ao homem por uma mulher ciumenta ou por um homem ciumento. Não era só a mulher que apanhava, mas às vezes também batia. Enfim, mas as cenas eram muito cinematográficas e eu assistia como um programa de humor, era engraçadíssimo mesmo. Choro, muito choro, quer dizer, mais ou menos como a novela mexicana que tinha aqueles melodramas. E aí eu vi um pouco chegar também a televisão brasileira, um apêndicezinho muito pequeno da televisão brasileira no Timor, através do telecurso, e passou lá, começou a passar, quando eu estava vindo embora em 2009, começou a passar uma novela brasileira, acho que foi a Moreninha, uma reprise, alguma coisa, um remake, alguma coisa assim, começou a ser exibido lá pela TVTL, que é a TV de Timor-Leste, que é uma TV estatal. E eu queria saber se no seu grupo, se você analisa isso e confronta essas suas análises do Brasil com relação à TV de outros lugares do mundo, da novela ou do telejornalismo. Porque me parece que, por exemplo, em Timor, o telejornalismo é muito parecido com o telejornalismo português, que, por sua vez, é muito parecido com o do Brasil. Como você constituiu. Não, a forma, né, de constituir a estrutura de palco ali. Então, tem muita forma, sim. Então é mais ou menos isso. E aí começava a ser aquilo que a gente falou da escola na década de 70 e 80, mas foi superado, a escola como aparelho ideológico do Estado, né? E que alguns discursos daqui parece que no sentido de colocar a televisão como aparelho ideológico do Estado, o aparelho ideológico de uma sociedade capitalista e tal, que eu também não vejo assim, eu prefiro ver de uma maneira diferenciada, talvez mais aproximando de como você vê, mas que lá a televisão estatal também já estava sendo utilizada pelos grupos que estavam dominando, principalmente o do atual primeiro-ministro, Xanana Guzmão, que é remanescente de um processo de guerra, e o outro grupo, que era um grupo ligado a Fretilin, que era ligado a Frelimo, que era ligado à esquerda. Então, tensionava-se isso no sentido de quem dominava a política, dominava também os meios de comunicação. Se você, no seu grupo, você tem análise para confrontar os dados do Brasil, analisando a sociedade brasileira com outras sociedades e analisando, portanto, a televisão de outros países. Certo. Então, eu espero conseguir juntar os dois. Então, só começando aqui, a questão para mim da estabilidade em fluxo não é que eu não acho que a gente seja exatamente conservador. O que eu acho é que a gente tem hábitos culturais, certo? Que são formados, enfim, não só, e que, veja, não se restringe à nossa vida individualmente pensada, né? Mas assim, o fato de que a gente reconhece o que é o romance histórico, né? E que a gente sabe lidar
quando é que o Saramago, por exemplo, pensando aqui, né, no contexto português, quebra com isso. Então, o que eu estou chamando da estabilidade em fluxo é esse lugar de fazer o paulatinamente como uma estratégia que é política, é cultural, é social, é econômica, das emissoras lidarem com aquilo que a gente reconhece como um valor em termos de construção, no meu caso aqui, televisão. Então é mais nesse sentido, eu não acho que isso é um conservadorismo, mas isso é resultado de um processo cultural que ele é sempre processo, portanto ele é sempre sutil, lento, né? Raramente a gente vai ter situações de revoluções culturais, né? Enfim, inclusive as experiências que a gente teve, enfim, né? Melhor nem pensar nelas, mas assim, pensando na perspectiva gramsciana mesmo, né? De que as revoluções elas podem acontecer, a gente pode tomar a fábrica, enfim, né? Mas as revoluções culturais elas se dão no dia a dia da vida cotidiana, então que a gente, inclusive isso descentrou o nosso olhar, né, para ao invés de a gente pensar em termos da relação Estado, economia e tal, para a gente olhar a vida cotidiana e ver como é que na vida cotidiana a gente está mudando o mundo, né? Então um pouco o lugar que a televisão tem para mim é nesse enquadramento aí. E aí, quando você me faz essa pergunta sobre o Timor, né, eu morei em Portugal por um ano exatamente no período em que Xanana Guzmán estava lá, né, botando para quebrar, né, com toda a crise do Timor, que depois, né, foi eleito e tal. E eu acho que a minha pesquisa, que antes eu pesquisava outra coisa, a Primo me conheceu, eu pesquisava outra coisa, né, Primo? Mas minha pesquisa sobre televisão e sobre telejornalismo especificamente começou assistindo a televisão portuguesa. Porque teve um dado momento que eu tentava assistir o telejornal, né? Foi o iniciozinho da SIC, então antes a gente só tinha RTP 1 e 2. Era o iniciozinho da SIC e eu tinha um problemão, porque assim, a gente assistia o jornal de 20 horas, é jornal de 20 horas, ele começa às 8, ok? Não é 8h30, é 8. Né? E a gente começava a assistir o programa jantando. E eu nunca conseguia saber em que programa que eu estava. Eu sabia, porque estava escrito, estava anunciado que era um telejornal. Mas, minha cabecinha, e aí eu estou pensando em uma perspectiva cultural, a minha cabecinha, o meu modo de ver, que é uma coisa que a gente nunca presta atenção do ponto de vista político, é ditada como a Globo. Qualquer coisa que tenha mais de 1 minuto e 30 segundos me aborrece profundamente. Alguém já teve experiência de assistir um telejornal português aqui? A coisa que eu dizia era assim, eles não sabem editar. Porque no meio do jornal tinha uma entrevista, gente, nem Lula passa tanto tempo assim em nenhum jornal nosso, nem Dilma, nem ninguém. 15 minutos Só dentro Chaves. do programa, era o telejornal, ok? Era o telejornal, eu não estava falando do programa de entrevista. No telejornal das 8 horas, no horário nobre, tinha uma entrevista que levava 15 minutos, 20. E a gente jantando, porque a gente assiste televisão assim, né? Ninguém assiste televisão assim, quer dizer, às vezes a gente é obrigado a assistir televisão assim, né? Mas a gente assiste, tá jantando, tá conversando, não sei o quê. Eu tinha dificuldade de me localizar naquilo, entende? Eu não sabia se eu estava assistindo um telejornal, um programa de entrevista. Isso é um problema para mim do nosso modo de ver e que eu acho que é político. Daí vem um amigo meu, angolano, foi colega lá para aqui, e ele foi assistir o Jornal Nacional. E ele me disse assim, primeiro estado de choque com a escalada, mas é muito violento. É porque vocês brasileiros, vocês são muito assim, né? Vocês falam muito como carnaval, não sei o que. Pode ser. E aí ele disse assim, como é que você consegue entender? Porque quando eu consigo pegar, já mudou. São diferenças culturais e diferenças políticas. A gente tem uma outra relação com o tempo, por exemplo. A gente pode dizer que aqui é alienação. Eu lá era totalmente alienada, porque eu não conseguia saber o quanto que era importante para mim saber em que programa eu estava, para saber como eu me posicionava como audiência, certo? E isso é a mesma coisa com novela. Eu sou brasileira, ok? Novela não existe só final de semana. Não dá para assistir uma novela sábado, meio-dia, domingo, meio-dia, passar a semana inteira assistindo outra de noite e sábado eu vou pegar aquela outra lá. E as novelas brasileiras ainda por cima. Não rola. Entende? Assim, a minha cabecinha é uma cabecinha que novela vai de segunda a sábado. Sequência. Isso me criava um distanciamento cultural que me impossibilitava de assistir novela, gente. Na boa, não dava, não rolava. E eu sentia falta do português brasileiro. Então eu queria por isso. São diferenças que a gente diz assim,
são diferenças culturais, são diferenças no modo de edição. E aí a Globo é muito forte nisso, né? Nossos programas, eles são muito editados. Tanto que, assim, a primeira coisa que a gente abriu na internet aqui procurando o CQC para mostrar foi a falha na escalada do Jornal Nacional dessa semana, né? Porque a gente não admite que a Globo faça isso. O tal do padrão Globo de qualidade, na relação com a Time, claro, né? Que possibilitou isso, mas que a gente funciona assim. E o que para mim é alienante? Alienante para mim é eu não conseguir ver outros formatos. Por que a gente não, sabe? Por que a gente não gosta de Glauber? Não dá. É um modo de ver, de construir o audiovisual que pra gente é chato. E eu tive que eu vi e gosto, ok? Mas assim, tá? Meus alunos hoje não querem ver nem Woody Allen. Ler Saramago nem pensar. Isso eu acho que é uma relação que também é política, tá certo, gente? Não é só no conteúdo ideológico, era isso que eu queria dizer. E aí, assim, a gente tem algumas pesquisas de comparação de telejornal, são raras porque tem uma dificuldade de língua. Então, assim, eu tenho uma orientação que foi comparando os telejornais franceses e brasileiros, né, mas porque a menina tinha feito intercâmbio lá e tal. Teve uma aluna que fez uma monografia muito bacana com programas de entrevista da BBC e do Brasil, né, pensando aí nos programas que tratam de política de relações internacionais. Então, estudou o Millennium e o Hard Talk, que é da BBC. Mas são difíceis muito por conta do acesso à língua, mesmo na universidade, mas tem algumas. Sim. Queria agradecer a professora Tânia. Obrigada a vocês, tá? Por terem ficado aqui até agora.